Ontem eu vi aí um filme aqui no festival chamado Crônica de uma Demolição. O filme fala sobre a demolição do Palácio Monroe, que ficava ali no início da Rio Branco, logo quando você já sai ali, do lado do obelisco, ali quando você sai, né? O filme é do Eduardo Hades, um documentário, e eu achei muito legal. Algumas coisas que eu gostei do documentário. Que hoje em dia, com essa história desse renascimento do cinema brasileiro, mesmo que tenha todo esse questionamento da Lei Rouanet, de vez em quando alguém se aproveita disso para uma coisa bacana. Então a primeira coisa que é legal de um documentário é o seguinte: você escolheu um assunto, um tema que ninguém abordou. É um tema assim que está ali perdido, que ninguém aborda. Então, essa destruição do Palácio Monroe, eu me lembro que ficou uma coisa assim meio aberta na cidade. Por que aquilo foi destruído? Um negócio que era bacana e que não colocaram nada no lugar. Então essa que foi uma questão, assim. E depois no filme a gente vai ver que em vários lugares da cidade desapareceram coisas, mas não tão visível como aquilo. Aquilo ali é na entrada da Rio Branco, na frente do mar, quer dizer, é um lugar assim que... Então, ficou esse hiato. Então ele resolve fazer o quê? Então é como se fosse assim, existisse assim, lugares que ainda estão escuros, né? Como se a gente estivesse fazendo uma retomada da história, e tem alguns lugares que estão escuros. Aí o cara vai lá com a lanterna e mete a luz naquele lugar que está escuro. Então essa coisa do Palácio do Monroe, ele vai lá e coloca a luz na história do palácio. Então o filme ele vai fundo na história. Então assim, eu escolhi um tema que ninguém falou, então ninguém falou nada sobre esse tema, é um tema inédito, então ele resolve ir fundo naquele tema. Por que aquilo foi destruído e tal. Então já tem o mérito do argumento. O argumento do filme é muito legal. Bom, beleza, então isso está bacana. Mas poderia ter sido assim, o argumento é bom, mas o documentário deixa a desejar. Não, ele vai fazer o quê? Ele vai fundo na história. A coisa que eu gostei do filme, que o filme não é aquele filme maniqueísta, que geralmente a gente acaba vendo, é o seguinte: não, esse documentário aqui, o negócio do Palácio Monroe acabou porque os capitalistas selvagens, o lucro, e todo mundo foi contra e tal. E não entrou nesse maniqueísmo, nesse moralismo, e ele vai mostrar uma série de coisas interessantes. Ele vai falar ali, então o filme vai falar de arquitetura, ele vai falar de arquitetura, ele vai falar de história, ele vai falar de patrimônio, da discussão sobre patrimônio, vai falar de Rio de Janeiro, ele vai mostrar toda a evolução da cidade, uma passagem de um país muito influenciado pela França e começando toda a influência dos Estados Unidos, né? Ele vai entrevistar vários arquitetos, vai entrevistar prefeito, vai entrevistar o pessoal do metrô que estava ali, quer dizer, na verdade o metrô nem passou, né? Não foi nem pelo motivo do metrô, que o metrô fez a curva e não pegou o Palácio Monroe. Vai falar de ditadura, vai falar da história, quer dizer, então o filme é muito interessante, porque ele dá um apanhado bem bacana, né? E ele não se pega apenas à questão do Monroe, ele vai falar de uma questão geral da história do Rio de Janeiro, da questão do Rio de Janeiro, depoimentos bacanas. Então eu achei que o filme está bem equilibrado, um tempo bom, um time bom, né? É tipo assim, daquele negócio assim, um documentário que você vê que não foi um documentário para ganhar dinheiro da Lei Rouanet, foi um cara que estava afim de contar uma história. Então, essa é a história. Então, em relação ao filme em si, do conteúdo, e aí falando já da história do Monroe, o Monroe é destruído, quer dizer, e o que mais me chamou a atenção foi a discussão do Lúcio Costa, em que ele faz um parecer defendendo, né, de uma maneira muito dogmática, a questão de dizendo, aquilo ali é uma arquitetura que não é nem isso nem aquilo, então vamos destruir, né? Então um arquiteto, quer dizer, então isso é legal, quer dizer, ele mostra assim, não foi assim o Geisel, que é na época, né, que autoriza a destruição do Monroe em 75, não foi ele que destruiu. Existia todo um apoio, né, de arquitetos. Ele fala do Corbusier, que também dizia que aquilo ali era uma coisa estranha, quer dizer. Então ele mostra assim, uma coisa bastante interessante, inclusive de arquitetos que acabaram defendendo a destruição daquilo. Quer dizer, não coloca assim, os arquitetos são bons e as pessoas, e o general é ruim, o general... Então eu acho que o filme tem uma densidade, que é uma densidade bem legal, que dá pra gente poder ter uma noção mais completa do troço. E ele esgota o assunto. Você sai do filme achando assim, poxa, eu consigo entender com uma certa sofisticação o que aconteceu ali no palácio. Na época, eu acho que é uma coisa que hoje não aconteceria isso, mas na época não tinha essa ideia. E o que eu acho que faltou, assim, seria a crítica que eu faria isso, né?
que eu acho que as pessoas todas falam, né? E aí falam, mas o que vai fazer? Aquilo ali era o Senado, não tinha mais Senado no Rio de Janeiro, acabou, e aí o que faz no lugar? Então hoje a gente seria muito legal aquilo ali como um espaço cultural, um museu de alguma coisa ali que tivesse um espaço, quer dizer, naquela época não tinha essa ideia de museu, não tinha essa ideia de ocupação desses espaços, como depois fez com o Centro Cultural Banco Brasil, do Correios, depois aquele Centro Cultural Brasil e França, todos eles aproveitaram espaços mais para Presidente Vargas. Então ali poderia ser um museu, e no filme isso não é falado, né? Quer dizer, com uma possibilidade, né, de sair daquilo para o museu. Não sei nesse aquele espaço, não sei se a arquitetura dele permitiria um troço desse. Mas também não depende do documentarista ele falar isso, ele poderia puxar o assunto, perguntar isso para alguém, mas de qualquer maneira eu achei o filme muito legal e acho que todo mundo assim que se interessa pelo Rio de Janeiro, pelo Rio de Janeiro antigo, vai gostar. E o pessoal que é arquiteto, principalmente os arquitetos, assim, para o pessoal que faz arquitetura, que estuda arquitetura, é um filme imperdível. É isso, tá no festival e vamos ver.